Um verdadeiro tiro no pé, meus amigos. Foi isso que aconteceu no dia de ontem com a rejeição do relatório final da CPI do crime organizado, em vários sentidos, tá? Porque olha só, o ministro Gilmar Mendes, que foi indiciado pelo relatório final, né, do senador Alessandro Vieira, e também o Dias Toffoli, ao invés de ficarem calados, ou então de se defenderem das acusações, né, de dizerem que são inocentes, ou melhor ainda, defenderem a investigação, afinal de contas, quem não deve não teme, né? Se eu sou indiciado num relatório desse e eu sei que eu não tenho culpa no cartório, eu não tenho nada a temer, eu sou o primeiro a levantar a bandeira da investigação. Não, toca pra frente isso aí, pô. Investiga porque eu quero provar que eu sou inocente. Então, que se investigue e lá eu vou certamente ficar livre dessas acusações. Mas não, ao invés disso, eles vêm a público e atacam, ameaçam e até, em certa medida, provocam os senadores, né? Ao dizer que ele pode ficar inelegível e tudo mais. Enfim, na minha opinião, foi um verdadeiro tiro no pé e não foi de todo ruim a rejeição desse relatório. A gente vai conversar sobre isso. Antes de mais nada, não esqueça, deixa o seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui, tá bom? Olha só, vamos entender o seguinte, esse relatório final da CPI do crime organizado, ele não tinha como ser aprovado mesmo. Por quê? Porque aqui, meu amigo, aqui é Brasil, né? Aqui não é para amador. Um relatório que vai punir criminosos, que vai investigar, que vai indiciar criminosos, não vai para frente num país que é dominado por criminosos, né? Em todos os sentidos, em vários âmbitos aí e em algumas esferas, né? Então, a gente sabe que o STF, que a banda podre de Brasília, que o Lula, que controla em grande parte o Senado, não ia deixar esse relatório ir para frente, né? O relatório que indiciava o seu indicado para a PGR, o Paulo Gonet, que indiciava o ministro Gilmar Mendes, que indiciava o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Mais uma! Alexandre de Moraes tá em mais uma, já pode pedir música no Fantástico, né? Já é o terceiro esquema que ele é citado aí em menos de um ano, né? Ou mais, já perdi até as contas. Mas de qualquer maneira, esse relatório é óbvio que não seria aprovado, tá? Mas esse não era o intuito, o objetivo não era esse, até porque CPI, ou relatório de CPI, pedido, cara, isso tem um peso mais político do que jurídico. O jurídico é com a Justiça, com a Polícia Federal. A Polícia Federal agora que vai comandar as investigações, aliás, que vai continuar com as investigações, assim como é o caso da CPMI do INSS, que infelizmente não foi para frente também por conta do governo Lula, porque articulou para barrar. Mas tudo isso serve de aprendizado, serve de alerta e serve de exposição. Por que exposição? Eu venho falando, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, que desde 2018 a gente cometeu um grande erro. A gente elegeu o presidente Bolsonaro, mas não elegeu uma base para que ele pudesse governar da maneira que nós gostaríamos. Então, foram várias medidas provisórias caducadas, porque o Congresso, que estava acostumado, né, em certa medida, com articulação, e não teve com o presidente Bolsonaro, então várias medidas ali foram barradas pelo Congresso, ou então não foram para frente porque o Congresso não quis. E quando eu digo isso, eu me refiro principalmente ao Senado Federal. Então, nós começamos um bolo pela cereja, né, a cereja do bolo, só que a gente esqueceu de fazer a massa ali da maneira correta, né? Então não elegemos senadores, principalmente, que fossem alinhados verdadeiramente com a direita, com as pautas conservadoras e com as pautas que interessam ao Brasil. Resultado, até hoje a gente sofre com essas escolhas que nós fizemos lá atrás. Se tivéssemos escolhido senadores alinhados com as pautas do Brasil, esses mandos e desmandos, oriundos principalmente de parte do STF, não teriam acontecido. Ministros já teriam sofrido impeachment, mas não. Ao invés disso, a gente elegeu, em 2018, pessoas que não mereciam estar ali. Pessoas que até hoje são subservientes, a gente sabe muito bem a quem. Porque tem o rabo preso e por diversos outros problemas aí. Vamos entender essa situação aqui, ó. Quem votou para que o relatório final fosse rejeitado? Beto Faro, do PT, Tereza Leitão, do PT, Otto Alencar, do PSD, se não me engano já foi do PT, Humberto Costa, do PT, Rogério Carvalho, do PT e Soraya Tronic, do PSD. Otto Alencar e Soraya Tronic, eles são do PSD. Em tese, eram dois votos que seriam a favor do relatório. Deveriam ser. Porque Soraya Tronic, em 2018, foi eleita na esteira do bolsonarismo, usando o nome de Bolsonaro. Então, em tese,
Era para ser uma senadora ali alinhada com as vontades do Brasil. Mas não, por que ela votou a favor? Contra o relatório, né? Porque lá em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, a Soraya Tronic foi uma das que pediu uma boquinha, das que pediu um carguinho. Me dá tal diretoria. Bolsonaro falou, não, eu não negocio assim. E o que aconteceu? Automaticamente a Soraya Tronic mudou de lado, assim como vários outros, né? Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, todos pediram cargos e todos receberam um sonoro não na cara, porque não era o jeito de governar do presidente Bolsonaro, o famoso toma lá da cá, né? Esse estigma mudou com o presidente Bolsonaro. E a gente viu que o Brasil ainda não estava preparado para esse tipo de mudança, para esse tipo de ruptura, porque foi uma ruptura, não é? Então, aqui a gente vê que esses senadores aqui, sobretudo Soraya Tronic e Otto Alencar, que foram eleitos lá em 2018, não serão eleitos esse ano. Por quê? Porque o Brasil hoje está muito mais consciente da necessidade de ter senadores ali que sejam alinhados com a vontade popular e que principalmente não tenham rabo preso. Então quem estava dormindo até hoje, meu amigo, não está mais, né? Vendo aqui como votou cada senador para manter ou não o relatório, não está mais. E se tá, meu amigo, aí já não tem mais jeito, né? Aí, enfim. Agora, por que eu digo que foi um tiro no pé o que tanto o ministro Dias Toffoli fez quanto o Gilmar Mendes? Porque eles vieram a público se manifestar lá no plenário do Supremo. Vamos acompanhar o que falou o Gilmar Mendes. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. É curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que... Enfim, o ministro Gilmar Mendes falou aí que o Alessandro Vieira esqueceu de citar os seus colegas milicianos. Colegas milicianos. Que colegas milicianos? Cite nomes, ministros. Cite nomes, porque o Alessandro Vieira citou o nome, citou o seu nome. Indiciou o senhor como um dos participantes desse esquema, né, da CPI do crime organizado, né, que foi investigado aí. Ele citou o seu nome. Tá com medo de citar os colegas milicianos dele? Cita aí, a gente quer saber que colegas são esses. Sabe por que o Gilmar Mendes não cita? Porque ninguém vai cobrar ele sobre isso. E porque se ele citar, ele vai ter que provar que essas pessoas são milicianas, né? Aí fica difícil, né? Só falar, enfim, é o modus operandi do PT. Então, para mim, ao dar essa declaração, foi uma assinatura de culpa, foi uma confissão de culpa. Olha, eu tenho culpa no cartório, eu devo mesmo, e ferrou, né? Só que eu vou para cima, eu vou pro ataque. Não parou por aí porque o ministro Dias Toffoli também veio a público e falou coisa pior, viu? Olha só. Completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que... Bom, para por aí, porque para mim isso aqui já é um ataque à democracia. Isso aqui para mim já é um ataque às instituições democráticas. E ele fala sobre isso. Usam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. É atacar a democracia, não é? Tanto ele quanto o Gilmar Mendes, até o Alexandre de Moraes, ele começou com isso e repete esse discurso cada vez que tem a oportunidade. Eles dizem que fazer alguma medida, seja uma crítica, seja qualquer coisa, contra o ministro da Suprema Corte, é atacar diretamente a Suprema Corte, é atacar a instituição Suprema Corte. Mas não é isso. Porque não foi o Supremo Tribunal Federal citado na CPI do crime organizado, no relatório, indiciado, não. Foram pessoas, CPF, servidores públicos. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Servidores públicos que trabalham nessa instituição é que foram citados e indiciados na CPI
num relatório final da CPI do crime organizado, e não a instituição. Então ninguém está atacando a instituição, está apenas indiciando e propondo ali uma investigação mais séria por parte da Polícia Administrativa, da Polícia Federal, no que tange ao relatório da CPI do crime organizado. Foi isso que aconteceu. E ao dizer que o senador Alessandro Vieira fez isso para ganhar votos e que pode ficar inelegível, portanto, uma ameaça gravíssima que não deveria ser aceita num Estado democrático de direito, o ministro Dias Toffoli automaticamente admite também confissão de culpa. Aliás, ele admite culpa, ele faz uma confissão de culpa. E além de tudo, ele mente. Porque, cara, você dizer que o Alexandre Vieira fez isso para ganhar voto, pelo amor de Deus, o Alessandro Vieira fez o L, ele votou no Lula. Daí ele vai fazer isso, né, vai propor esse relatório que, em grande parte, alinha-se à direita, agrada à direita, porque a esquerda não quer que se investigue esse tipo de crime, né? Aliás, a esquerda não quer que investigue crime nenhum. Então ele está dizendo que o Alessandro Vieira fez isso para ganhar voto da direita. O cara votou no Lula. Cara, é brincar com a nossa inteligência, entendeu? Então, olha, para mim foi um grande tiro no pé. Isso aqui é confissão de culpa. E o relatório a gente já sabia que não ia prosperar, mas a exposição já foi feita. E mais ainda, mais do que nunca, o povo está consciente e sabe o que tem que fazer esse ano. Não só eleger o Flávio Bolsonaro, nosso futuro presidente, mas também dar uma boa base, principalmente no Senado, para que ele possa governar. E esse tipo de coisa aqui pare de acontecer. E é isso que a gente vai fazer. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.